Ok, pessoal, já de volta. E agora, eu tenho até um vídeo que me mandaram aí, daqui a pouco, assim que o Gilberto falar que está pronto aí o vídeo, a gente já coloca. Mas agora eu vou dar bom dia os companheiros do programa de hoje. Começando com Sônia Bruno. Soninha, bom dia. Bom dia, Elinho. Bom dia, meus amados amigos. Bom dia a todos os que estão assistindo e que assistirão no futuro. Bibi. Prazer estar aqui novamente, né? Principalmente ao lado dessas duas queridas pessoas e na sua companhia, Hélio Carracena. Eu estava morrendo de saudade de você, estava morrendo de saudade do programa, de você aí que nos assiste. Obrigado por ter me convidado nesse dia tão especial. Falta, né? Muito obrigada. Faz falta. Maurílio, te deixei para o final, que obviamente, né? Bom dia, Hélio. Bom dia a todos os telespectadores. Para mim é uma honra muito grande estar ao lado de duas mulheres maravilhosas, lutadoras, vencedoras da vida. Perfeito. Que têm mostrado que a gente pode fazer diferença na cidade. Parabéns, Sônia. Parabéns, Bianca. Eu acho que vocês são exemplos que a gente precisa de mostrar para a sociedade. E acho que é isso que o Hélio quer fazer aqui hoje. A ideia era essa, né? É essa, né? A gente debater tudo que vem acontecendo aí nos últimos tempos. E tem muita coisa, Maurílio, que afeta não só a mulher, como a população inteira. Mas, no caso aí, principalmente as mulheres. Hoje, nós não temos hemonúcleo em Teresópolis. Hoje, nós não temos coleta de sangue em Teresópolis, porque o Hospital São José não vai mais coletar sangue, pelo menos a princípio. As mulheres têm que sair daqui para ir para Petrópolis para fazer uma doação de sangue. Eu, por exemplo, estou com 2 casos de 2 conhecidas minhas. Uma a Sônia conhece, que graças a Deus está muito bem agora, que é Heloísa, né? Em que passaram pelo processo do câncer. E tinham que sair de Teresópolis dentro de um carro desconfortável, porque para quem está com câncer, uma van é desconfortável, mas é o que tem, é o que a prefeitura tem, e ainda bem que tem. E é uma viagem daqui para Petrópolis com cerca de 2 horas, 2 horas e meia de duração, porque tem que ir devagar, vai pegar trânsito, demora de ter... Petrópolis é ali. Não, Petrópolis é ali, mas o centro de Petrópolis é difícil chegar. Então você demora. E passava o dia inteiro lá em tratamento contra o câncer para voltar no final de tarde. Então, as pessoas estão sofrendo muito com isso, sobre esse sistema de saúde. É exatamente assim que eu quero abrir, Bibi, Sônia e Maurília, com você. Eu acho isso uma tristeza muito grande. A gente está regredindo na nossa cidade, na área da saúde, em alguns pontos. A gente vê que precisa de evoluir muita coisa. E aí, Hélio, eu vou mudar só um pouquinho o enfoque. Eu acho que Bianca vai saber uma informação mais precisa. Se eu não estou enganado, acho que a gente deve ter 25%, 28% dos lares sendo administrado por mulheres, e a maioria delas, às vezes, solteiras. Então, esse problema da saúde, ele é muito forte para a população. Não é só para as mulheres, é para todo mundo. E a mulher tem um papel muito importante, porque ela consegue dirigir a família, porque o homem às vezes está trabalhando, lá em casa, vou falar por mim, trabalho igual um maluco essa vida inteira, é Sueli que toma conta da casa, que criou a família, que criou os filhos, e graças a Deus que eu tenho uma esposa que é firme comigo em todo ponto. Então, eu acho que você tinha que ter convidado a Sueli para vir falar aqui hoje, porque ela, sim, ela merece todos os parabéns. Mas esse ponto do hemonúcleo, esse ponto do tratamento do câncer, e agora parece que vai haver alguma dificuldade. A central de regulação, que já não existe mais no nosso município, agora está centralizada toda no município do Rio de Janeiro, no estado, e a gente vê os pacientes sendo transferidos, os pacientes que não têm, às vezes, condição, os familiares, de visitar os pacientes em outros municípios. Isso está criando um problema muito sério. E aí, quem sofre? As mulheres, as crianças, a família toda. Então, falar de mulher é falar de família. Não, com certeza, falar da mulher, porque a mulher hoje comanda a família, né? Bi, você vê os problemas que eu apresentei. Para começar, hein? Não, eu acho assim, né? Quando a gente fala de mulher e quando a gente fala desse problema, a gente tem que contextualizar. Quando a gente olha para o Brasil, a gente fala em 51% da população feminina no Brasil.
Quando você fala em mercado de trabalho, você fala, na verdade, mulheres em condição de desemprego também sendo em maior número. Parece que o IBGE foi 9,3 agora. E aí, quando a gente começa a falar com relação à saúde, né, porque o problema é muito maior, você começa a perceber quem é que sofre mais essa situação, porque efetivamente não se tem algo pensado. Você não tem uma política pública, por exemplo, que coloque a mulher numa situação de nivelamento, porque não é uma situação de privilégio, é uma situação de nivelar. Por quê? Porque essa mulher vai estar em casa enquanto esse marido vai estar internado em outra cidade. Enfim, né? Vai estar gerindo. E o que a gente precisa perceber é qual é a questão que leva as nossas mulheres a ter algum conforto. Aí você fala assim, nossa, a gente vai escutando, né? Não tem mais isso, não tem mais aquilo, não é tão confortável quanto. Então, a gente começa a pensar que políticas públicas, de modo geral, não são pensadas para aquele que está na ponta, ou seja, para a população, né? As políticas estruturantes, sim, elas sofreram uma descontinuidade muito grande nessa última década. Exatamente. E quando nós vemos que as mulheres têm uma jornada dupla, tem esse detalhe. Posso fazer uma brincadeira aqui? A mulher tem jornada tripla, Hélio. Trabalha o dia inteiro, cuida da casa e depois ainda tem que aguentar o marido. Eu não aguentava. É verdade. E os dados do IBGE agora demonstram que quantos homens, que na verdade estão aí, né, com 53%, a gente vem com um dado porque a gente precisa perceber que é um problema que existe, né? Ele é um fato. Então, a gente percebe o seguinte, as mulheres, os homens têm 40% de horas, isso obviamente é um dado no geral, né, um dado estatístico, quanto as mulheres vão para 57 horas semanais. Sim, e o salário também não é compatível ao salário do homem. As mulheres ganham em torno de 78% do que o homem ganha. E quando a gente começa a falar isso, você começa a perceber o seguinte, mas né, o Hélio que me conhece mais, e os dois aqui que me conhecem, o Tom Maurílio então me conhece de muitos anos, sabe que eu não tenho aquele dito, ser feminista. Não é sobre isso. É a gente perceber o fato e perceber que a gente precisa hoje estruturar tanto o país, quanto o Estado, quanto a cidade, para ter políticas que deixem a mulher nessa condição. Eu, por exemplo, né, acabei de voltar, como muitas mulheres, como você que está em casa, fui mãe, acabei de voltar e fui demitida. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber que ainda você precisa escolher entre a carreira e a maternidade. Quantas de vocês já sofreram isso? E aí, quando você vai falar, Bibi, mas cadê a política pública, por exemplo, que garanta a essa empresa que tenha uma isenção de imposto ou algum privilégio dentro do município que mantenha essa mulher por mais 1 ou 2 anos de estabilidade? Isso é política pública, isso é pensar em você, mulher, isso é pensar que, de fato, você não pode ser mãe ou ser trabalhadora, porque hoje, vocês sabiam que mais de 70% de mulheres são empurradas para o mercado informal depois da maternidade. Então, a gente começa a pensar o seguinte, quem olha para você, mulher, né? A gente está falando, a gente não vai falar de política, mas a gente fala de cota partidária. Para você que acha que é um privilégio, não é garantir o direito de você estar em condição de privilégio, porque você é retirada disso todo dia. Né? Vocês estão falando de política pública, quando se fala de política pública, a gente entende Brasil. Mas a política pública no município, e mais precisamente em Teresópolis, ela também não existe. É inexistente. Claro que não. Vocês sabem disso. Ela é inexistente. Então, vamos chegar no município? O que acontece? São 3 entes, cada ente tem uma participação e tem uma responsabilidade, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança. Só que nós não moramos em Brasília, né? Nós não moramos na federação. Nós moramos no município. Então, o município é aquele ente mais próximo, é aquele que tem que dar a resposta. Então, quando a gente fala de política estruturante de saúde, de educação, de assistência social, de segurança no geral, de segurança para a mulher, então tem muita coisa para ser feita. O município tem responsabilidade direta sobre a segurança? Não, mas ele, como o ente mais próximo, ele tem que ter gestão política para trazer a segurança do Estado para o município. E a política pública, ela passa necessariamente para um olhar justamente dos municípios, depois do Estado e depois da federação. Mas você precisa garantir que o teu espaço, né, o teu espaço primeiro seja cuidado e pensado. Hoje a gente não tem, de fato, um olhar específico, por exemplo, já que a gente está falando nesse dia tão importante, eu nem consigo voltar o olhar para outro lado. Uma política especificamente que pense na mulher. Né? Então, quer dizer, desde realmente
locais que a gente possa acolher essa mulher, não no sentido das salas, eu sei que tem a sala Lilás, que bacana por isso, desse acolhimento, mas eu estou dizendo em várias situações, né? Onde essa mulher é acolhida, onde ela é, por exemplo, registrada, por exemplo, mulheres em situação de favela, que o trabalho informal é gigante. Sim. Então, a gente não tem esse cadastro das mulheres, de repente a prefeitura está precisando, por exemplo, de costura, de fazer um material escolar, será que não pode ser feito por essas mulheres numa grande cooperativa? Sônia tem muita experiência com isso. Exato, porque a gente vem trabalhando com isso, a gente vê a necessidade das pessoas, vê que Teresópolis é uma cidade com pessoas hiper talentosas e com certeza a mão de obra vai ser muito mais barata, então você vai importar uma coisa que você tem aqui dentro de casa, você não valoriza a mão de obra, você não abre mercado de trabalho, você não supre as necessidades locais, porque essa mulher precisa levar o pão de cada dia. Como é que se produz o pão de cada dia? Então a gente conhece muita gente, a gente procura ajudar da maneira que pode, quando a gente conhece, abrindo espaço aqui, aquele bolo gostoso que uma faz, aquele fuxico que serve para 500, trocentas coisas, tá? Então, em todos os segmentos, né? Na culinária, na costura, em qualquer tipo de confecção e até mesmo na mão de obra, eu acredito que em obra. Porque o capricho de que eu conheço mulheres aqui que são formadas e que conseguem levantar uma casa. Olha, tem um projeto lindo, que depois eu vou falar até para você convidar as meninas, eu vou falar aqui, não é mexer não, porque eu vou pagando e vou feliz da vida. É o projeto Raízes, que são chefes mulheres, porque, na verdade, o ambiente de cozinha, no Brasil todo e também no mundo, ele é muito masculino. Então, o chefe de cozinha, ele ganha em torno de 70% mais que uma chefe mulher. E aí, assim, a minha filha está lá. E um projeto maravilhoso, que é um projeto Raízes, de 2 chefes mulheres maravilhosas. Sandra. E que vão fazer justamente num menu ancestral, enfim, né? E quando você traz isso para o jogo, você está dizendo o seguinte, olha, 51% da população brasileira é mulher. E não é possível que ela esteja em 9,2% de desemprego. Não é possível que a gente ainda tenha. Outro dia eu encontrei com uma deputada, e obviamente eu sei que ela não falou por mal, um beijo, te admiro. E aí ela falou o seguinte, ela falou assim, não, aí eu falei assim, pra gente o jogo ainda é um pouco mais difícil, numa conversa, ela falou assim, não, mas eu levo isso muito numa boa, e tudo bem, eu sei que ela falou super por bem, mas isso me preocupou, porque quando você tem mulheres em condição de privilégio que não levam em consideração essa dissonância, essa dicotomia, essa distância... Não dá para levar numa boa. Você começa a desprezar a dificuldade de tantas outras, e não é uma dificuldade que eu acho, ou que a Sônia acha, ou que a Joana acha, é uma dificuldade que existe, falta entende? Empatia. Não, falta empatia, porque quando eu deixo de olhar uma dificuldade que é real, efetivamente eu desprezo uma dificuldade que existe. E aí eu deixo de ver, e se eu deixo de ver, eu não cuido, né? Eu vejo uma Secretaria da Mulher muito distante, e olha só, não é crítica que eu estou fazendo aqui, não. Até porque eu sou amigo da Margarete há séculos, né? A gente é muito amigo, eu sei do trabalho que a Margarete tem na secretaria dela. Mas não é crítica, mas eu acho que uma Secretaria da Mulher ela tem que ir muito mais longe do que você ficar esperando a mulher que foi agredida chegar na secretaria. Você tem uma série de coisas que você pode envolver as mulheres. E quem disse que a agressão física é a maior das agressões que a gente sofre? Quem foi que disse? Eu nem entrei ainda nesse assunto, a gente vai entrar. Mas aí, eu acho que a Secretaria da Mulher ela deveria ser muito mais do que tratar só da violência doméstica. Ela deveria permear todas as outras secretarias, de uma forma transversal. E aí você teria um olhar diferenciado. Porque quando a gente fala de mulher, e eu tenho certeza disso, que Bianca e Sônia pensam da mesma forma, não é a mulher, o ser mulher, é a mulher, é a mãe, é a filha. Então, o que a gente tem de mais caro na vida? São os nossos filhos. E a mulher tem um olhar muito, muito mais diferenciado para a família e para os filhos do que o próprio homem. A mulher vai fazer de tudo pelos seus filhos. Vai deixar de comer para dar comida para os seus filhos. Quem anda na comunidade vê essa dificuldade. Eu, numa Secretaria da Mulher, eu vejo assim, eu já penso isso há muito tempo. Chegar perto de um clube com Maria, por exemplo, falar que eu preciso, porque o Clube com Maria, os clubes pagam menos impostos e eles cedem para a prefeitura, para a prefeitura ir lá. Não sei se continua isso, mas no passado tinha isso. Mandar estudante lá em alguns dias. Chegava perto de um clube e falava, olha, eu preciso, uma vez por semana ou a cada 15 dias, você me dispõe aqui um espaço que eu vou trazer mulheres aqui por um projeto
que eu estou idealizando com o Grêmio Musical Paquequer. Aí, Sônia, você tem o Grêmio na sua mão. Me prepara um projeto para mulher sobre dança de salão, ou sobre luta marcial, arte marcial, enfim, qualquer coisa. Eu acho que vai muito além de... Sim, e eu vejo da seguinte maneira, até no dia a dia que a gente vem acompanhando, a partir de 2020, Elinho, tudo mudou. E muita coisa não foi atualizada. Então, leva-se em consideração quantas separações aconteceram, para onde essas mulheres foram com seus filhos, o que essas mulheres fazem hoje. Isso eu estou acompanhando ali, olhando. Eu conheço uma situação em que hoje existem a avó sustentando 2 filhas que sustentam 4 netas. São 8 mulheres dentro de casa e aí num clima de sofrimento, angústia, depressão, porque as mais novas não entendem o que foi que aconteceu. Já começa pelo rompimento da separação, né? A criança não entende o que está acontecendo. E isso num único caso, porque se a gente for abrir todos os outros aqui, a gente vai passar só abrindo casos hoje. Então, como é que o olhar do governo governamental está para isso? Porque tem que existir um cadastro para saber como é que essas coisas estão acontecendo, de que maneira nós podemos resolver isso, para onde nós vamos encaminhar, o suporte psicológico, a abertura de mercado de trabalho. Então, é muita coisa deficiente e talvez por falta, começando pela atualização. Eu acho justamente isso, Sônia, doutor Maurílio e Hélio, você aí de casa. Eu acho que, na verdade, a Margareth faz um trabalho incrível também. Essa questão de ser uma cidade relativamente pequena, bairrista, onde a gente se conhece, a gente acaba personificando muito a coisa. E é claro que a gente super se gosta, a gente vai encontrar ali no mercado da esquina, vai encontrar ali no recanto tomando café, mas não é sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que, passado o período eleitoral, despersonificar no sentido de que abrir o olhar. Então, se a Sônia conhece dessa situação, Sônia, vem para cá comigo. Se o doutor Maurílio conhece mais daquela situação, vem para cá comigo e não ficar tão segmentado, porque aí a gente vê o que está acontecendo agora. Um olhar muito limitado para assuntos que, na verdade, você precisa estar com um olhar cosmopolita, você precisa estar com o entendimento do que os dados te trazem no país e no mundo para entender o que você pode fazer de melhor aqui no teu microcosmo, que é na tua cidade. Sim, sempre municipalizando. Exato, mas é preciso que você conheça o todo para você trazer inovações adequadas para a tua cidade. Mas isso você só faz quando você ramifica, quando você pluraliza o olhar. Né? E aqui, não, você não votou em mim, você não está no meu grupo político, então amanhã você não me serve. Quando, na verdade, você... Exato, você entrou num ponto, né? Exatamente agora, porque para que serve a política? Que depois, nos bastidores, nós vamos entrar nesse detalhe. Porque o tipo da coisa, se eu não vou com a sua cara, se eu não gosto de você, eu te anulo. Mas você está fora, você não me serve. Esquece do serviço na que realidade, você pode prestar. exatamente, é o serviço social. Para que você está ali? Você ganha para quê? Porque, afinal de contas, o dinheiro é o dinheiro do povo que está sendo investido em você, para que a coisa aconteça para o todo. Mas não, Hélio, eu não vou com a sua cara, então você não vai fazer palestra. Hélio, eu não vou com a sua cara, então eu não abro o mercado. E olha que você tem um potencial gigantesco. Doutor Maurílio, eu não gosto de você. esquece. É verdade. Entendeu? E aí você esquece assim que de funciona. Diversificar a cidade e de trazer pessoas eu amo que... o senhor. Eu também. De pessoas que estudam muito, né? E que estão com olhares voltados para justamente o entendimento. E você vê, a gente está falando, vou falar um pouquinho da nossa área agora, quando a gente fala de comunicação na criação de mulheres, que foi uma coisa que a Sônia tocou com muita excelência, você vê que a gente é tratado assim. Eu ia na casa dos outros, a minha mãe falava assim, olha, se a pessoa te oferecer comida, você não aceita não, tá? Mas a minha mãe falava isso pra mim também. Não é? Ou então você que é a mulher, olha, não fala que você tá com cólica, não. Doutor Maurício gineco a vida inteira, assim, não fala que você tá com cólica, não, que isso é feio, menina. Absorvente, então, que agora, Deus que me perdoe. Fala isso não, que era Aliás... Não é isso? Aliás... Vem aí a licença menstrual. Exato. Vocês estão sabendo? Sim. Só que quando você Tá sabendo disso, Maurílio? Não, isso é novidade. Vem aí, Maurílio. Qual foi o estado que já botou? Tem um estado que já tem. Brasília. Brasília já tem a licença menstrual. Mas... Nos órgãos públicos de Brasília, do município. Mas, né? Hélio, quando você pensa nisso em comunicação, até porque essa aí eu sou contra, mas isso é outra questão. Mas quando você fala isso em comunicação, você vai pensando que as mulheres, né, elas são desde muito cedinho tolhidas ao pensamento. Não é isso? O tempo Olha, todo. mamãe... E obviamente, isso na época dela... E o que a gente pensa quando fala isso? A gente precisa abrir agora.
Vou deixar de mãozinha levantada. Não, se você não se impor, não, você mas não hoje vai... é dia das mulheres, elas podem. Né? Você não vai Só conseguir. que essas duas aqui dão banho. Mas a minha pergunta é a seguinte. Bianca é mais nova, nós somos de uma outra geração, né, Hélio? Vocês não acham que essa geração de agora, de adolescentes, tem uma liberdade maior do que a minha geração e que Hélio, na forma como nós Eu fomos não criados? vejo como liberdade. Vou ser sincera com você, porque o tipo da coisa, tá todo mundo solto. Então uma coisa é ter liberdade, outra coisa é toca pro mundo e vamos ver no que vai dar. Eu concordo com a Sônia. Na verdade, né, a gente tem aí, não tem como não falar de tecnologia quando você fala nisso. E aí a gente tem, na verdade, hoje, 40% de países no mundo cancelaram, não é que proibiram, cancelaram, tiraram do ar o TikTok. Isso significa dizer que a quantidade de desinformação que aquilo foi jogando é absurda. Bi, o que isso tem a ver? Comunicação hoje, né? Antes era hard skill, era soft skill, hoje é essential skill, ou seja, comunicação hoje é o que há de mais prioritário para que você seja inserido no mercado de trabalho. E quando você pensa nisso, você diz o seguinte, que tipo de comunicação aquilo está trazendo de maneira horizontal, de maneira indireta? Está dizendo o seguinte, faz o que você quiser, faz do que você pode. Você tem aí o ostentação, estudar para quê? Na minha época, minha mãe me falava, minha filha, você é pobre, se você não estudar, você está ferrada. Né? E hoje não, hoje é o contrário disso. Não precisa ir para a escola que você vai cantar, botar um cordãozão de ouro, ficar rico e vai andar de Evoque Prata. Não é isso que diz a música? Então, quando a gente pensa nisso, a gente diz o seguinte, não houve um meio termo, houve, na verdade, um trabalho cadenciado para que a gente se perdesse. Exatamente. E aconteceu. Assim. E aconteceu, atingiram o objetivo. E agora está todo mundo aí perdido, a gente tendo que lutar enquanto ainda temos tempo, porque eu acho que se demorar um pouco mais, não tem volta. Eu acho também, eu acho que há um resgate, há um chamado, né, ao resgate de ser bacana estudar. Né? Mas para isso a gente precisa, por exemplo, agora no período eleitoral, eu espero que hajam muitos candidatos e candidatas que tenham qualidade intelectual para trazer a comunicação de maneira que você em casa entenda e que seja para a mudança do teu dia a dia. A política ela precisa servir para isso, né? Ela precisa ser do teu dia a dia. Você precisa sair da porta e você saber que você vai ter um banheiro feminino adequado para que você possa ter segurança. Que você vai ter na porta dos bailes, para não acontecer o que o Hélio disse, o episódio triste que aconteceu, você vai precisar ter mulheres que sejam treinadas e habilitadas para parar um sujeito que vai achar que vai bater numa mulher. E que elas tenham segurança dessa casa e que aí a Secretaria da Mulher vai ter gente ali que vai realmente estar fiscalizando. Porque a gente precisa disso. Para que a casa que vai cantar qualquer música vai falar assim, olha, você acha que esse repertório aqui é adequado? Vamos pensar numa coisa que seja uma prevalência da mulher? Ai, Bibi, lugar nenhum tem, mas mamãe dizia que eu não sou todo mundo. Bom, primeiro deveria ter uma fiscalização de prefeitura. Isso é a primeira coisa. Sim. Segundo, em cada casa de show tem que ter um carro de polícia parado a noite inteira. Exatamente. Não tem como não ter. Não tem. E com esse treinamento, e com esse olhar, né? Quando a gente fala, e eu não sei o que o doutor Maurílio pensa a esse respeito, e a Sônia, mas quando a gente fala que a gente, na verdade, eu não faço porque ninguém faz, ou então, isso não dá certo em lugar nenhum, mas você não tenta, a gente não é todo mundo. Eu não consigo, exatamente. Eu não sou todo mundo. Eu sempre vejo por esse lado. Porque todo mundo faz, eu vou fazer. Ou porque ninguém faz, eu também não faço. Gente, por que não? O que você veio fazer aqui? E o seu grau de responsabilidade? Acorda, o tempo está passando, a vida está aí. Nós viemos com uma missão, todo mundo Sônia, nessa vida, se não é dissessem lá no Grêmio que não ia dar certo, como é que ia ser? Quantas vezes te disseram isso? Exatamente, de 5 instituições, só o Grêmio funcionou. Porque a gente acreditou nela, é difícil levar? Muito difícil levar. Tem hora que dá vontade de jogar a toalha? Sim, tem hora que dá vontade de jogar a toalha. Mas eu vou fazer isso? Claro todo que mundo. não. Eu não sou todo mundo. Eu tenho um comercial agora, eu vou deixar aqui um texto, eu quero encerrar o caso, não o papo da mulher, né? Mas que eu abri falando sobre a saúde, mas eu conheço a minha turma e eu sei que eles vão longe. Mas eu quero, só para encerrar o caso de saúde, eu tenho um amigo, Márcio Danilo. Márcio Danilo, você já sabe, eu falo sempre dele aqui, Márcio mora nos Emirados Árabes. Ele é professor, ele é pastor, dá aula lá nos Emirados Árabes. E ele está passando por um momento muito difícil. Maurílio, comenta isso na volta do comercial, por favor.
ele está com a mãe dele tem um tumor no cérebro, né? E precisa de uma operação. E aí ele, como ele está longe, ele me pediu, eu fui na secretaria, passei todas as informações na secretaria, ela estava internada na UPA, e como não tinha como ir para o hospital, não tinha leito no hospital, e ela precisa de uma operação, ela não conseguiu, já tem quase um mês já, ela não conseguiu a operação, a UPA a mandou de volta para casa, aguardando um leito. E eu conversando na Secretaria de Saúde, já passou, já não é mais responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. A responsabilidade agora é da Secretaria Estadual de Saúde, que aí vai ter que arranjar um local para que ela seja internada e operada. E o Márcio está assistindo a gente, ele botou agora para mim aqui um desabafo, né? Bom dia, meu amigo Hélio. Eu, infelizmente, já não acredito nos políticos de Teresópolis e também na política. Parabéns para as mulheres. Infelizmente, a mulher que me deu a vida hoje não tem expectativas para se alegrar, para mais se alegrar. É a minha mãe. Está sofrendo numa cidade... Peraí. Está sofrendo numa cidade onde não olham para as mulheres. Aí na volta vocês comentam esse assunto, que é uma opção, né? E ela está internada, ela está em casa, com um tumor na cabeça, aguardando uma internação para uma operação. Já tem mais de um mês esse fato acontecendo. Márcio, um abraço e sempre contando contigo, sempre por aqui, conta com a gente também. Vou para o comercial, lembrando o seguinte, Super Gasbras, além das promoções, que a promoção do ovo de Páscoa que vem agora, o gás hoje, se você for lá pegar, está por apenas R$ 99,99. Para você pegar hoje na portaria, para você pegar pelo aplicativo, R$ 84,90. R$ 84,90 pelo aplicativo, na portaria R$ 99,90. E você pode pedir pelo 2643-4497. Preço válido também para entrega em Barra, Paineiras, Feus, Vila Muqui, Golfe e Jardim Europa. Fica tudo ali bem próximo ao Super Gasbras. Então tá aí os preços hoje no Super Gasbras. A gente volta já.